SPSEX Preparação, aula 8. Vamos lá? Para essa aula nós vamos estudar o lançamento oblíquo, tá? Lembrando que o lançamento horizontal é um caso particular do lançamento oblíquo. Vamos começar a aula? Lançamento oblíquo. Vou pegar essa figura e vamos analisá-la. Olha só, nós temos aqui uma partícula que foi lançada com uma velocidade v0, segundo um ângulo θ, com a direção horizontal. Direção essa que nós vamos chamar de direção do eixo x, tá certo? Ou simplesmente direção x, tá? E aqui, claro, teremos a direção y, do eixo y, ok? Na vertical. Bom, essa velocidade v0, então, admite dois componentes perpendiculares entre si, tá certo? O componente na direção do eixo x é o v0x e o componente na direção do eixo y é o v0y, ok? Bom, observe que nós temos dois movimentos, um na direção horizontal e outro na direção vertical. Esses dois movimentos são simultâneos, tá certo? Mas podemos estudá-los separadamente. Olha só, na direção vertical, direção do eixo y, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Pois a partícula ela sobe no movimento retardado, pois a aceleração da gravidade, olha, apontando contrária aí à direção do movimento, na subida, ela vai chegar até um y máximo, que nós vamos chamar aqui de altura máxima, vai parar, então ela não tem mais velocidade nesse ponto na direção do eixo y, na vertical, tá certo? E vai inverter o sentido de movimento, tendo agora um movimento acelerado até atingir aqui o eixo x, ou solo, se você preferir, ok? Então, olha, vamos usar as equações do movimento uniformemente variado, tá certo? Retilíneo uniformemente variado, tá? Equação aqui da altura, equação horária da altura, equação horária da velocidade, e por que não podemos pensar também na equação do Torricelli. Olha, basicamente essas três equações aqui, olha, já vão ser de grande ajuda, tá certo? E na direção do eixo x? Bom, na direção do eixo x, nós teremos um movimento retilíneo uniforme, tá? Aqui nós temos o componente da velocidade inicial na direção vertical, v0 seno de θ, tá certo? Pois estamos pegando esse ângulo θ aqui formado entre a direção horizontal e a direção do eixo do v0, tá certo? Cateto oposto aqui, não é? Bom, como eu falei, na direção horizontal o movimento é retilíneo uniforme, tá certo? Velocidade constante. Então vamos usar a equação horária do espaço para o eixo x. Então, x igual a x0 mais v0x vezes t, em que o v0x é o componente, como eu falei, olha, na direção horizontal é o cosseno, tá certo? v0 cosseno de θ, ok? Então, tá aí, olha, basicamente, essas equações já vão me ajudar muito para resolver qualquer tipo de questão envolvendo aí o movimento oblíquo, o lançamento oblíquo, ok? Claro é que nós temos as fórmulas aí que são bem específicas. Elas me fornecem, por exemplo, o alcance máximo ou simplesmente alcance. E, claro, vamos fornecer aí a altura máxima, tempo de subida, tempo total de voo, se assim você preferir. Ok? Vamos ver essas equações? Então vamos lá, vamos pegar a figura aqui novamente. Olha só, eu tenho aqui uma fórmula bem específica que me dá aí o tempo de subida, tá certo? Se você quiser o tempo total, é só multiplicar por 2, tá certo? Então tá aí o tempo de subida, v0 seno de θ sobre a gravidade local. Se você memorizar essa fórmula, você consegue resolver de forma bem ágil, simplesmente a questão do tempo de subida e, claro, subida e descida. Okay? Se o problema for bem específico com relação a isso, vale a pena você utilizar diretamente essa fórmula e pronto, acabou, não tem segredo. Tá? Uma outra aí é da altura máxima, tá? Que eu estou chamando aí de H máximo. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Também, bem específica para esse tipo de movimento. Se você quer saber simplesmente, eu quero só a altura máxima, pronto, aplica essa fórmula. Memorizou, é bem imediato.
ok? Tendo claro o ângulo, sabendo V0, gravidade local, acabou, não tem segredo, e também do alcance máximo. Observe aí, olha, que tudo envolve simplesmente o ângulo, θ e o V0, tá certo? Não tem que ficar pensando em projetar nem nada disso. Mas eu repito, são bem específicas para esse tipo de movimento, são de ajuda quando quer uma coisa bem imediata, mas em algumas questões você vai ter que recorrer às equações do MRU-V e do MRU, tá certo? Respectivamente para a vertical e para a horizontal. Tá certo? Agora, quando você tem simplesmente um lançamento horizontal, em que o móvel já sai aqui da altura máxima, tá? É um caso particular do lançamento oblíquo. Aí você recorre às equações horárias que eu falei anteriormente, tá certo? Da vertical, movimento retilíneo uniformemente variado, da horizontal, movimento retilíneo uniforme. Tá? Não tem segredo, tá certo? Vamos ver aqui alguns exercícios? Então, a primeira questão que nós vamos resolver, página 40 do nosso material, é a questão de número 22. Bom, observou aí a figura, não é isso? Nós temos aí um lançamento horizontal. Como eu falei, é um caso particular do lançamento oblíquo, só que ele já parte da altura máxima, tá? Bom, vamos lá. Vamos pensar nos dois movimentos simultâneos. Na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme. Então, olha, o ΔS total que a partícula tem que percorrer na horizontal é todo D mais o L maiúsculo. Tá certo? É só observar a figura, ok? Bom, em que tempo? E o tempo total? É o tempo que a partícula leva para cair do primeiro degrau, de uma altura h, mais o tempo que ela percorre o trechinho final do segundo degrau, tá certo? Que é só o movimento da horizontal, ele deixa bem claro no enunciado, tá? É o que falta, então tá aí D menos X, e mais o tempo que ela leva para cair de 2H, tá certo? Questão bem interessante, tá? Bom, claro, tem perda de energia, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar aqui para a resolução. A velocidade, então, que a partícula tem na horizontal, que a única velocidade que ela tem é o V0, então é a velocidade na horizontal, é o ΔS total que ela tem que percorrer sobre o tempo total. Essa é a velocidade V0, tá? Assim ela percorre todo o ΔS total. Então eu isolo esse tempo total e encontro em função do ΔS total, que é o D mais L, é só pegar a primeira expressão, gente. Pega a primeira expressão aqui, substitui aqui. Está aí, ó, D mais L. Dividido, estou isolando o ΔT total, dividido por V0. E esse tempo total, por sua vez, é toda essa expressão. Então, tem que substituir aqui, olha, está o tempo total aqui. Tá certo? Isso aqui é o D mais L. Ok? Bom, sobre V0, claro. O que ele quer na questão? É esse tempo aqui, olha, o que falta para ele percorrer o segundo degrau. Tá certo? Porque esses dois aqui você encontra facilmente, que é exatamente o movimento na vertical que você vai pensar. Tempo de queda. Você pode pensar aí na equação horária do y, da altura, tá? Então, pensando na equação horária do eixo y, da altura y, você pode pensar que ele vai chegar no y final igual a h, partindo de um y0 igual a zero, tá certo? O v0y, zero, ok? Ele só tem velocidade na horizontal, que é o v0, começa a acelerar, tá? Então, a velocidade inicial do eixo y igual a zero, ok? E você pensa aí no movimento acelerado, então é mais g vezes t ao quadrado sobre 2. Como as duas primeiras, como eu falei, zero, tá certo? Você encontra o tempo de queda da altura h. Aí, olha, bem fácil, tá? Pode memorizar isso daqui? Pode, mas não vale a pena. Use equação horária para você não ficar cheio de fórmulas, memorizando tudo quanto é fórmula. Não, use equação horária do y, lembrando que o movimento na vertical tem aceleração, então você vai pensar y igual a y0 mais v0y vezes t. Como aí você está pensando na queda, o movimento é acelerado, mais g vezes t ao quadrado sobre 2. Tá certo? Como o y0 é igual a zero, repito, e o v0y também é igual a zero, pronto, vai isolar o tempo é fácil. Então você já tem um tempo de queda dado por essa expressão. Para achar o tempo de queda de 2h, também é a mesma coisa, tá? Só que em vez de cair de uma altura h, 2h. Essa é a altura que ele cai, tá certo? Também, novamente, do segundo degrau para o último, não tem velocidade inicial na direção do eixo y, tá? Não tem, porque ela bate no segundo degrau e ela percorre em linha reta. Foi claro isso no enunciado, tá?
que eu fiz aqui é simplesmente colocar essa raiz de 2 aqui em evidência, claro, e 2H sobre G é o tempo H, olha, tá aqui, ó. Então vai ficar tudo em função desse tempo, tá? Aí eu não preciso mais ficar usando essa variável. Se você substituir aqui, olha como é que vai ficar. Então tá aí, ó, o tempo que eu quero, que é o D mais L sobre V0 menos. Isolei, tá? Isolei esse cara, passei esse aqui para o outro lado, subtraindo, esse outro também subtraindo, e agora eu vou substituir. Quem é esse cara aqui? Vamos substituir ele aqui, ó. Tá? Por isso está aqui em evidência 1 mais raiz de 2, tá certo? 1 mais raiz de 2 que vai entrar aqui, ok? E ele está negativo aqui, tá? Continua negativo, que é menos, menos, tá? Sem problema. Agora, quem é esse cara aqui? Pronto, substitui ele aqui, ó. Pronto, você encontrou aqui o tempo que ele vai percorrer, o que falta do segundo degrau. Mas você não vai encontrar essa resolução nas alternativas, você vai ter que fazer a manipulação algébrica, tá certo? E olha, tá muito comum esses tipos de questões. Você tem que resolver o problema literal e não basta resolver o problema literal. Você tem que realmente ter a habilidade de fazer a manipulação algébrica aqui para encontrar a resposta que se encontra no enunciado, nas alternativas. O que você vai fazer aqui é somar essas duas frações. E quem é o mínimo? É o V0 que multiplica. Quem está aqui embaixo? Raiz quadrada de G. Lembre-se, essa raiz quadrada da fração vai ficar raiz quadrada de 2H sobre raiz quadrada de G. Tá certo? Lembre-se, né? A potenciação aqui, se você tivesse um expoente, ele é distributivo para a multiplicação ou para a divisão, como é o caso, tá? Para a soma você tem que fazer aquela manipulação lá do produto notável, tá certo? Mas para multiplicação e para divisão ele é distributivo. Então vai ficar 2H elevado ao meio, ou seja, raiz quadrada de 2H, e embaixo G elevado ao meio, ou raiz quadrada de G. Então o mínimo é V0 vezes raiz quadrada de G. E faz a manipulação, soma as frações. Na verdade, você está pedindo a soma, tá certo? Então, você efetuando esses cálculos aqui, você vai encontrar a alternativa correta, letra D, tá? Bom, essa manipulação é até simples, mas em muitos problemas dessas questões aí, que estão presentes nos concursos de admissão às academias militares e os institutos militares, ITA, IME, exigem manipulações mais complexas. Dá uma olhada na resolução da questão da EFON, que também é uma questão que envolve composição de movimento. A manipulação algébrica que deve ser feita. Uma questão bem complexa, diria eu, mas uma questão muito bacana. Tá certo? Dá uma olhada lá. Coloco aqui o link para você observar no card. Tá certo? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, página 41, questão de número 23. Leu o enunciado. Tentou resolver, resolveu, achou a resposta. Vamos lá então, vamos conferir? Então vamos lá, gente. Olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer para essa questão é achar os componentes da velocidade na direção do eixo x e na direção do eixo y, tá certo? Como o ângulo é de 45 graus, você vai lembrar que o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais, que valem respectivamente, são iguais, né? Não precisa nem falar, raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então tá aí a velocidade na direção do eixo x e na direção do eixo y. Lembrando que eu sempre chamo de V0x e V0y porque eu estou pegando o componente do V0. Tá certo? Tudo bem que o componente do eixo x não muda, mas o do eixo y muda. Então tá, esse é o inicial do eixo y. Ok? Então vamos lá. Qual é o tempo total aí do percurso? Você poderia até pensar naquele tempo de subida, mais tempo de descida, mas acontece que provavelmente ela não vai descer até o chão novamente. Então não vale a pena você ficar pensando naquelas fórmulas específicas. Eu coloquei do tempo de subida, da altura máxima, do alcance máximo, até porque não vai ser a altura máxima que ele vai atingir a parede. Vai atingir talvez aí num ponto quase no solo, alguma coisa assim, tá? E também não é o alcance máximo, pois se ela vai chocar com a parede, é porque ela poderia ter, se não tivesse a parede, mais tempo de voo. Então ela poderia alcançar aí um x maior. Tá? Então não adianta você pensar naquelas fórmulas específicas. Você tem que realmente recorrer aos movimentos que são simultâneos na direção vertical e na direção horizontal. Esse é o tempo total aí, olha, de voo, se você pensar assim da bola, né? Ela vai percorrer o ΔS total, que é a distância da bola até a parede, tá certo? Sobre a velocidade na direção do eixo x. Pensa no movimento na horizontal.
tá certo? Então tá aí, esse é o tempo total. Eu vou deixar do jeito que tá? Não vou racionalizar não. Talvez seja de ajuda deixar essa raiz aí embaixo, tá certo? Por quê? Porque provavelmente eu tenho que multiplicar pela velocidade, que tem uma raiz de 2 também, tá certo? Então vamos deixar assim? Então vamos lá. Agora vamos pensar na equação horária do eixo y. A partícula sobe e desce até uma certa altura que não vai chegar ao solo, ok? Você vai pensar então que o y0 vale 0. O v0y você acabou de encontrar lá em cima, 5 raiz de 2, vai substituir aqui embaixo. A gravidade local você vai substituir também, 10, tá certo? E vamos achar aí, olha, qual é a altura que ela chegou, ou seja, qual o valor de y para esse tempo aí, olha, 3 sobre 5 raiz de 2. Vamos substituir? Encontramos aí a expressão horária e vamos substituir o tempo. Como eu falei, olha lá, 5 raiz de 2 em cima, 5 raiz de 2 embaixo, eu vou simplificar. Tá certo? Aí o t ao quadrado, também não tem segredo. Tá? Você vai elevar ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2. Ok? Então, efetuando os cálculos, você vai chegar aí que o y vale 2,1 metros. Então, olha, ela vai se chocar com a parede a uma altura de 2,1 metros. Repare que não é a altura máxima, tá? Ela não chegou no solo, o y final não é 0. Então, você tem que realmente recorrer às funções horárias dos movimentos simultâneos, tanto na horizontal quanto na vertical. Nesse caso, não é de valia, não é de grande ajuda você memorizar e tentar aplicar aquelas fórmulas específicas do tempo de subida, altura máxima e alcance máximo. Tá certo? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, esse exercício da página 42 é a questão de número 24. Repare que você tem uma figura também para te auxiliar na resolução, tá? E você deve ter lido o enunciado. E você deve ter achado a resposta. Essa questão não é difícil. Vamos conferir? Então vamos lá. Bom, você deve ter pensado aí, bom, esse motociclista vai chegar aí na altura máxima, na metade do alcance, então eu vou pensar em utilizar de fato, por exemplo, a altura máxima. E para resolver essa questão, eu vou colocar a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Geralmente, nesses concursos militares, você já coloca lá no começo da prova o valor da gravidade que você deve utilizar, tá certo? Pode ser 9,8, pode ser 10, nesse caso eu vou utilizar 10, ok? Por isso que não está no enunciado. Mas vamos lá, vamos resolver a questão. Vamos pensar então na altura máxima. E qual é a altura máxima que a partícula, que a moto deve atingir? Bom, ela está partindo já de uma certa altura, o muro tem uma altura... Leu o enunciado? Então você vai subtrair. Pronto, simples assim. Está aí a altura máxima, a partir da ponta da rampa. Ok? Aí eu vou achar esse V0, que é o que ele pediu. Olha como está fácil. Se eu fizer os cálculos, eu vou achar o V0 valendo aproximadamente 49 metros por segundo, o que me confere aí uma velocidade de 176,4 km por hora. Eu espero que você saiba fazer a conversão de metros por segundo para km por hora. É só usar a regra de 3. Eu comentei isso nas primeiras aulas. Se você pulou as aulas, volte lá no comecinho. Tá certo? E aí, bom, o que é mais próximo aí é a alternativa da letra C, não é isso? Mas, caramba, olha só, eu tenho que recorrer aí a uma... Eu teria que saber extrair a raiz quadrada desse número aí, né? 2.400, não é isso? Ou que seria 2 vezes a raiz quadrada de 600, não é? Caramba! Embora você possa recorrer à fórmula geral da altura máxima, e você até poderia pensar no alcance, sendo que a moto chegou só na metade do alcance, tá? Mas você também ia encontrar valores aproximados. Como é que eu poderia encontrar valor exato? Isso aí não é qualquer concurso, você já viu de onde veio. Então, vamos ter que recorrer às equações horárias, tá certo? Então, vou usar a equação horária aí do eixo y, vertical. Você já sabe que o movimento aí é uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado. Então, está aí a expressão, a equação horária. Tá? Partindo aí partindo do y igual a zero, já descontando da altura da rampa, está aí a expressão. E do x também, está aí a expressão do x, a equação horária do eixo x. Tá certo? Então vamos lá. Qual é a distância x que a moto tem que percorrer? 50 raiz de 3. Com isso eu encontro o tempo que a moto leva para chegar até a altura máxima. Tá certo? Esse é o tempo. Tá?
Aí eu poderia ter pensado no tempo de subida? Poderia. O tempo de subida você poderia, tá certo? Na verdade, é exatamente isso que eu cheguei aqui, tá? Bom, e agora? Bom, agora eu substituo na expressão de cima, tá certo? Então, substituindo na expressão de cima, já utilizando esse tempo que eu tenho aí, tá certo? 100 sobre V0 e usando o seno de 30, valendo meio, ok? Eu vou encontrar exatamente 50 metros por segundo, que corresponde a 180 km por hora. Repare que vai dar exato. E da primeira situação, eu encontro aproximado. Se você tentar usar a fórmula do alcance, também vai encontrar aproximado. Tá certo? Lembrando, novamente, você tem que utilizar realmente as equações horárias. Pode memorizar aquelas fórmulas específicas? Pode, mas em muitos casos elas não são de grande ajuda. Vale a pena utilizar aí o estudo dos movimentos que são simultâneos, tanto na vertical quanto na horizontal. Tá certo? Bom, finalizamos aqui mais uma aula aí do curso de preparação para SPSEX. E aí, gostou da aula? Então se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, compartilhe essa aula, vai, o que custa? Gostou da iniciativa? Dá o seu joinha. Até a próxima aula!